236, o Victor Mike Whisky, decolado de Guarulhos para o Galeão. 2312, diagonal 22. Tango Alfa, Galeão 2358, total de passageiros 101. Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o McDonnell Douglas DC-10, um dos meus aviões favoritos e que me traz boas recordações. Eu voei muito como passageiro entre as décadas de 80 e 90, mas o meu primeiro voo foi realizado no final de julho de 1979, logo após a FAA, Federal Aviation Administration, liberar o avião para voar, porque ele foi groundeado após um acidente com o DC-10 da American Airlines que decolava do Aeroporto Internacional de Chicago O'Hare. O motor se desprendeu da asa e a aeronave caiu em seguida. Após as investigações, ficou claro que uma falha nos procedimentos de manutenção da companhia aérea norte-americana foi a causa do acidente. Como eu tenho feito nos outros episódios, eu vou apresentar a vocês alguns trechos dos vídeos da Air Utopia, Just Planes, entre outras, que são empresas especializadas na produção de materiais dedicados aos entusiastas da aviação. O DC-10, sem dúvida nenhuma, é um avião majestoso, de linhas muito elegantes, que traz dois motores, um em cada asa, e um terceiro motor no estabilizador vertical. O projeto surgiu na década de 60 a pedido da American Airlines, que desejava um widebody, ou seja, uma aeronave de fuselagem larga e que pudesse fazer voos intercontinentais, porém que não fosse tão grande quanto o Boeing 747, o Jumbo. Seria um substituto para os quadrireatores DC-8 na linha de produção da Douglas, que em 1967 se juntou com a McDonnell Aircraft Corporation para formar a McDonnell Douglas. O primeiro avião, o DC-10-10, foi entregue em agosto de 1971 e tinha um alcance não maior do que 6.200 km e também não trazia o par de rodas centrais, que foi incorporado na família DC-10-30 e acabou se tornando uma marca registrada deste tipo de avião. Depois a McDonnell Douglas lançou o DC-10-15, uma versão com alcance de 7.000 km e a capacidade para operar em pistas de altas elevações no peso máximo de decolagem, que foi um pedido das companhias aéreas Mexicana e Aeroméxico. Depois veio o DC-10-30, o mais popular da família, com alcance de 10.000 km, incorporou o trem de pouso central e também aqueles maravilhosos motores General Electric CF650C, cujo ruído é algo do outro mundo. Vamos decolar a bordo de um DC-10 da Bangladesh Biman, que foi a última companhia a operar esse jato em voos regulares para passageiros. O link desse vídeo está disponível nas notas do episódio.
Não houve DC-10 da série 20, mas a fábrica de Long Beach lançou o DC-10-40, uma versão com motores Pratt & Whitney JT9D-59A, que teve como operadores a Northwest Orient e também a Japan Airlines. O principal concorrente do DC-10 era o L1011 TriStar, fabricado pela norte-americana Lockheed. Infelizmente, apenas 386 aviões DC-10 foram fabricados, provavelmente em decorrência de alguns acidentes, como explica o meu irmão Alfred Zwerdling, que é consultor sênior em planejamento de rotas. Oi pessoal, curiosidade sobre o DC-10 é que ele foi uma das aeronaves que a gente pode dizer estigmatizadas, assim como o YS-11 Samurai, o F-100. Ele teve um início de reputação, principalmente nos anos 70, muito ruim, por conta de alguns incidentes com a American Airlines no início dos anos 70, com a National, aquele acidente com a Turkish em Paris, o DC-10 em julho de 79, mais precisamente no primeiro semestre de 79, com a American, pereceram todos. E embora não fosse um problema de design, foram todos falhas humanas, alguns casos o design como da porta, né, de carga, isso manchou a reputação do DC-10 e é uma reputação, uma má reputação injusta, porque ele era uma excelente aeronave. Ele depois dos anos 80 se provou que era realmente uma grande aeronave, mas eu me lembro de 79, quando nós viajamos com a nossa família para os Estados Unidos, após o groundeamento dos DC-10 pelo FAA e também no Brasil, nós tivemos que trocar nossa passagem da Panam da Varig pela Panam. Tamanho era o medo que a nossa família tinha em pegar o DC-10, e no final foi um medo totalmente injustificado.
A Varig recebeu 12 aviões McDonnell Douglas DC-10-30, além de alguns arrendados por pouco tempo, a partir de 1974, para substituir os velhos Boeing 707. Eu lembro com muito carinho um voo que eu realizei em julho de 1983, a bordo do Papa Victor Mike Whiskey, o voo 810 da Varig entre Rio de Janeiro e Miami. Foi a primeira vez que eu acompanhei parte de um voo na cabine de comando ao lado do comandante Galvão. Depois acabei realizando outros voos em cockpit, inclusive em trechos mais curtos, entre Guarulhos e Galeão, ao lado dos amigos, comandante Souza Pinto, Flammarion, também o Strauss, entre outros. Para o spotter e também gerente de handling Vito Cedrini, as lembranças do DC-10 são muitos. Ele trabalhou como Dove para a Alitalia neste tipo de avião, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão. Esse avião está intimamente ligado à minha vida, não só porque eu voei muitas vezes nele, mas porque trabalhei com ele por muitas vezes. A Alitalia tinha um voo às terças, quintas e sábados Rio-Roma. Era um longo voo de 10 horas e 40 de flight time, sempre lotado, carga, passageiros, hospedeiros, colegas de companhia. E era difícil, eu era o encarregado de fazer o balanceamento e o load sheet dessa aeronave e me dava muito trabalho. Mas era uma excelente aeronave, voei muitas vezes do Rio para Roma com a Alitalia, voei com a Varig e voei com a Turkish Airlines de Istambul para Paris com o Tango Charlie Juliette Alpha Victor, que é aquele famoso DC-10 que se acidentou e caiu na floresta de Ermenonville depois de ter aberto a porta de carga na decolagem após Orly, com destino a Londres, infelizmente causando a morte de muitas pessoas. O DC-10 teve seus problemas porque, além do acidente da Turkish Airlines, tivemos o famoso acidente de Chicago, da American Airlines, quando voava de Chicago para Los Angeles, e que causou a perda total da aeronave, a morte de muitos passageiros, e acabou com a FAA groundeando o avião por um bom tempo, o que fez com que as companhias que o operavam tivessem que voltar a seus velhos equipamentos. A Varig, por exemplo, voltou a usar o Boeing 707, a Lufthansa com 707, a Iberia com DC-8, a Alitalia com DC-8-62 e após a liberação tudo voltou ao normal. Realmente uma grande aeronave e que deixou saudades em todos nós que trabalhamos com aviação. Sem dúvida nenhuma, o DC-10 foi um avião espetacular e teve como sucessor o McDonnell Douglas MD-11. Certa vez, conversando com o comandante Antônio Fusimoto, que foi um dos pilotos do Boeing 707 da Varig que se acidentou em Orly, ele confessou que o avião favorito de pilotar era o DC-10, mas logicamente ser comandante de um Boeing 747, que foi o avião onde ele se aposentou, era motivo de orgulho. Para os comissários, o avião também era fantástico, mas no início eles estranharam um pouco, pois vieram de um avião menor que era o Boeing 707. Como recorda o ex-comissário da Varig, spotter
Martin Bernsmiller. Para mim, por exemplo, e muitos colegas meus que começamos a voar no DC-3, C-46, Convair 240 e outros aviões menores, de repente era uma multidão de passageiros na nossa frente. Claro, o 07 já tinha uma versão que levava 166 passageiros, mas de repente nós tínhamos 110 passageiros a mais. No início, o que nós estranhávamos era que exatamente por causa do número de passageiros, nós tínhamos que trabalhar muito mais rapidamente. Claro, nós tínhamos a grande vantagem de termos o carrinho e não termos mais que carregar as bandejas, porque a gente só podia, no padrão Varig, levar de bandejas de duas em duas. De repente você tinha um carrinho, tudo bem, mas você tinha que arrumar um pouco a bandeja, não podia largar a bandeja simplesmente para o passageiro. Então isso acarretava bastante tempo e às vezes o passageiro até já meio que dormia no meio da refeição, porque nós demorávamos tanto para servir e depois, inclusive, imagina, para recolher tudo depois de novo, né? Mas, na verdade, foi a grande inovação na história da Varig, uma das grandes inovações, diria eu agora, foi a chegada desse avião, né, que nos pôs no patamar também de outras empresas, principalmente das empresas de maior porte, as mais conhecidas, que já operavam com aviões grandes, de fuselagem larga, há muito mais tempo. A Varig demorou um pouco mais, mas também nós éramos uma companhia de um país menor, financeiramente falando, mas de qualquer maneira foi uma coisa bem gratificante, a gente de repente está voando com equipamentos equivalentes às grandes companhias aéreas. A grande inovação também que depois entrou na própria Varig foi quando começou a classe executiva, que também era um conceito totalmente novo, que nós também tivemos que nos adequar. Imagina, a gente estava acostumado com bastante passageiros na primeira classe, na classe econômica, de repente tínhamos uma classe intermediária. Isso naturalmente acarretou também uma série de serviços diferentes, mas foi muito bacana essa vamos dizer assim, essa modificação até na nossa vida de comissários. Eu guardo muito boas lembranças desse avião e aprendi muito e, vamos dizer assim, foi a primeira vez que então, a gente também tinha um número expressivo de passageiros. Faz ideia o que é lá dentro agora? É um puxo de turbina sem um negócio de louco. Um senhor avião, hein? Para finalizar o episódio sobre o DC-10, trazemos as recordações dos pilotos que operaram essa super máquina e finalizamos com a belíssima gravação de um McDonnell Douglas DC-10-30 da Bangladesh Biman em decolagem a partir do Aeroporto Internacional de Manchester, no Reino Unido, vídeo gravado pelo spotter Simon Lurie. Eu fui DC-10 na falecida Varig, na Pioneira. Foi o meu segundo avião grande que eu voei, wide body, e foi interessantíssimo porque tinha engenheiro de voo. O DC-10 é um avião extremamente dócil de voar, muito fácil de pilotar, bastante completo, uma aviação interessantíssima, voar para um lugar muito legal. E só tinha cara peça, os engenheiros de voo peça rara, os segundos oficiais peça rara, os próprios comissários de bordo peça raríssima, os comandantes peças raríssimas também. Pessoal famoso na Varig, alguns pela sua delicadeza, e eu vou contar uma história rápida então. Eu fui fazer um voo uma vez lá com um comandante que era um terror. O homem era mais brabo que um touro sentado. E eu, cara de garoto, né? Cheguei lá no cara, falei, quando eu tô com o senhor e tal, o comandante fulano. Falou, não acredito. Veio mostrar os documentos. Aí eu dei no DO da Varig, um DOzinho pequeno que tinha no galeão, mostrando o documento pro cara. Ele, só licença. Deixa eu ver, cadê o avião? Não sei o que. No fim acabamos ficando amigos. E era o jeito dele falar mesmo. Ele era mais grosso que um animal. Uma gente muito boa. Essas são grandes lembranças. Num avião que deixou saudades, numa empresa que deixou saudades, especialmente de uma época que deixou muitas saudades.
voei 3 anos o avião, um avião fantástico, apesar de, na época, ele já ser de uma tecnologia mais antiga, ele não tinha, não era de tecnologia EFIS, não tinha FMS, database. Eu até estranhei, porque eu voava antes do 737-300, que tinha essa tecnologia toda, e fui para o DC-10 até preocupado, como é que eu vou agora me virar com essa tecnologia antiga em rotas longas. E a minha surpresa é que foi muito bom. O avião ele tinha sistema de inercial, não tinha database, nós tínhamos que inserir sempre 9 waypoints por coordenadas, e fazíamos a navegação assim, quando sobrevoava o penúltimo waypoint, nós inserimos mais 8, e assim íamos embora para qualquer país do mundo. E como os INS inerciais não calculavam o horário, não falavam em hora Zulu, ele tinha o ômega, que eram estações de terra que davam o horário Zulu. Então ele complementava assim dessa forma a navegação. É um avião, era muito gostoso de pilotar, um avião dócil, fácil de voar, gostávamos muito de desligar o automatismo, voar manualmente, porque ele era um avião muito fácil de voar, muito gostoso de voar. Eu não conheço nenhum colega ou ex-colega que tenha voado esse avião e que não sinta saudades. Ele tinha algumas peculiaridades, justamente por ser um avião uma geração mais antiga. Por exemplo, os reversos não eram hidráulicos, eram pneumáticos. Então existia uma preocupação do motor 2, que era muito alto, em determinados aeroportos que se pousasse, se após o pouso o reverso não recolhesse, o mecânico teria que subir numa escada altíssima para fazer fechá-lo manualmente. E certos aeroportos não tinham essa escada. Então os mecânicos de voo, no avião que ainda tinha o flight, o mecânico de voo, antes de cada aproximação eles falavam, ó, usa só o reverso do 1 e do 3, não usa do 2. Então era comum usarmos só 2 reversos, porque para evitar que isso acontecesse. Quando eram em bases mais equipadas, isso não acontecia, porque todos os lugares tinham escada, mas era muito alto aquele motor 2 na cauda. E eles tinham que entrar por baixo, abrir uma tampa e acessar por ali o motor. Nunca tive alguma coisa assim que me desse um susto no avião, em termos de pane, de anormalidades. Esse avião voou muitos anos na Varig e nunca houve um acidente grave com esse avião, então é um avião que realmente dá saudades. Eu fiz minha carreira toda praticamente em aviões da linha Boeing, que eram aviões muito bons também, muito simples, mas o DC-10 realmente me deixa saudades até hoje. Foi um avião que eu gostei muito, me deu uma experiência muito boa, tanto em voos curtos, principalmente voos longos, que era prioritário do avião, e não tem como não ter saudades desse avião. Realmente valeu a pena. Eu me lembro que nós tivemos um episódio que tínhamos alguns voos de dia para a Europa, e me lembro que esse voo era um voo do Rio para Lisboa, e nós decolávamos logo cedo do Rio de Janeiro, então era praticamente quase todo feito de dia esse voo. Chegamos já no final do dia em Lisboa, e me lembro que no embarque, um passageiro bem idoso foi apresentado na primeira classe, através do atendimento especial, e tínhamos 2 ou 3 passageiros apenas aquele dia na primeira classe, e esse senhor já muito idoso, em torno de 80, 90 anos, se acomodou mais ou menos no meio da primeira classe, bem próximo do nosso compartimento de descanso, que chamávamos carinhosamente de sarcófago, e ele ali ficou sozinho. Eu me lembro que eu fui descansar na primeira etapa juntamente com o comandante master do voo e o mecânico de voo. E após 1h30 mais ou menos, eu não conseguia dormir e resolvi ir lá para a cabine para ajudar os colegas, e eu levantei
Coloquei minha camisa e quando estou saindo do sarcófago eu me deparei com esse senhor em pé no corredor, se deslocando. Muito bem, fui lá para a cabine, sentei, comecei a conversar com os colegas e logo em seguida, coisa de alguns minutos em seguida, eu noto um vozerio, uma discussão lá na área da galley da aeronave. E nós abrimos a porta e me deparei com o comandante com os 2 sapatos na mão, despejando urina no toalete dianteiro da aeronave, que esse senhor tinha urinado no sapato dele ao se confundir. Ele abriu a porta do sarcófago achando que era o toalete e urinou no sapato do comandante. Realmente a porta do sarcófago era bem parecida com a porta do toalete, e assim que você entrava tinha um espelho do lado direito que dava um aspecto de toalete. No entanto, esse sarcófago era muito confortável, era bem arejado, as camas eram boas, o nível de ruído era muito baixo e descansávamos muito bem. A aeronave era excelente, fazíamos a nata dos voos na época, tínhamos voos para toda a Europa, Londres, Copenhague, Amsterdã, Zurique, Madrid, Lisboa, Porto, Barcelona, Milão, Roma, e os voos para a África. Fazíamos os voos de Abidjan, Lagos, Luanda, Moçambique e o África do Sul. E o voo da África do Sul, me lembro claramente ter passado várias vezes sobre a ilha de Santa Helena. E tínhamos todos os voos também da América do Norte, Nova York, tínhamos voo para Chicago, Toronto, e Montreal, Miami, Orlando, Los Angeles. Já na época já não fazíamos mais o voo de Tóquio, que já estava com o Jumbo. No entanto, como possuímos 2 aeronaves cargueiras, elas eram muito versáteis e faziam voos muito diferentes. E me lembro que esses aviões tinham um pouco menos de conforto para as tripulações na hora do descanso, mas eram espetaculares. Uma preocupação que o piloto DC-10 tinha na época, eu me lembro que era a frenagem no caso de abortar uma decolagem, assim como os pilotos de MD-11 também. E depois fazíamos todos os voos da América do Sul. Era uma aeronave excelente, não me lembro de nenhum incidente ou coisa preocupante que tivesse ocorrido com o DC-10 da empresa na época. E, enfim, dá muita saudade. A pilotagem do avião era extremamente prazerosa na mão. Nós desligávamos o piloto automático e gostávamos de fazer as aproximações de pouso na mão. Tenho doces lembranças das chegadas no Rio de Janeiro, nas madrugadas e raiar do dia, aquela visão do Corcovado e tudo mais. Foi uma época dourada da aviação e ficou muito marcante. É uma aeronave que deixou um lugar especial na aviação mundial, apesar dos acidentes que houveram. E os pilotos, a maioria dos pilotos lembram-se com carinho do avião, e acredito que as empresas também. Era junho de 94, fomos tetracampeões, eu assisti a final lá em Los Angeles, e aí teríamos que fazer Los Angeles, Recife. Foi um voo de festa o tempo todo, impossível de dormir, batuques e visitas à cabine, a cabine ia lá atrás para participar da bagunça, enfim, foi muito divertido. Até que chegamos em Recife, o centro, o controle e a torre disseram que a terminal era minha, eu podia fazer o que eu bem entendesse. Optei por fazer uma passagem baixa sobre a pista, um rasante, né? Raiz. Depois passei pela Praia de Boa Viagem, realmente bem baixo. Eu me lembro do Flight Euroni dizendo, na hora da curva, no final da Boa Viagem, ele dizendo: comandante, sobe um pouquinho que a asa desse avião é grande. E vim para o pouso e o Romário estava na cabine, o Ronaldinho também, e entre outros,
não consegui somar. Mas aí saí no final da pista de Recife e me deu a ideia de botar o Romário na janela. Vi muita gente, uma empolgação, um frenesi. Eu então abri a janela e coloquei Romário com aquela bandeira do Brasil que virou um símbolo, né, daquela Copa. Fomos então taxiando bem devagarzinho, fomos para o pátio militar e lá eles fizeram a passeata ali com carro de bombeiro pelas ruas do Recife. 2 horas e meia, 3 horas depois, eles voltaram, nós fomos para Brasília. Em Brasília também houve uma passagem baixa muito bonita, com 4 caças, 2 Mirage e 2 F-5 na nossa ala, em cima da bandeira do Brasil, e eles arremetendo ao passar sobre o Palácio do Planalto. E ao pousar em Brasília, também colocamos o Romário na janela e Ronaldo na outra. Eles fizeram nova passeata, foram até o Itamar Franco, que era o presidente na época, receber medalhas, e voltamos para o Rio, já exaustos, com a regulamentação, parece que não era o principal. O ministro da Aeronáutica falou comigo, disse que eu estava numa missão. Enfim, são muitos detalhes. O grande DC-10, o Vitor Mike Delta todo pintado, tem fotos, tem muita história para contar desse dia tão especial, mas realmente eu precisaria de quase uma tarde toda de debate.